Olá, concurseiros, concurseiras, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula, né? Importante aí, nós estamos falando de, dicas também para concurso. Enfim, como é que está seu estudo? Está seguindo direitinho, né? Está fazendo uma rotina legal? Eu quero recomendar algumas coisas para vocês importantes, tá? Primeiro, é sempre muito bom você ler. Eu estou lendo esse livro aqui que não dá para ver, O Divórcio em Buda, né? Buda é uma cidade aqui de um escritor russo, Sandor Marai, né? E é muito bom, né, gente? Quando você tiver folga, assim, não fica no Facebook, WhatsApp, não. Vai para a leitura, porque a leitura ajuda na hora da prova, te concentra, né? Eu tenho uma meta de leitura por ano que eu estabeleço, então eu procuro ler autores diferentes e é muito bom, me ajuda muito nos concursos. Ler é muito importante, tá? Fazer exercícios também, né? Não é só ficar ali no estudo, é importante ter uma atividade física também. Tá bom, gente? E nós vamos agora para LDB, parte 3, né? Quem não assistiu, tá lá no canal. Você assiste a 1 e a 2 e hoje nós vamos partir para 3 e vamos falar do artigo 13, né? Vou diminuir a tela aqui para poder falar melhor com vocês aqui no PowerPoint. Olha só, artigo 13, gente, LDB, como eu falei para vocês, cai bastante no concurso, então você tem que estar muito atento. E o artigo 13 diz dos docentes, né? Então é importantíssimo. Os docentes incumber-se-ão de. Aí coloca lá vários incisos, que é sempre muito cobrado nas provas. E esse fala diretamente dos docentes. Então é uma questão que aparece bastante aí nos concursos. E o que ele diz aqui no 1? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, isso é uma incumbência do docente. Ele tem que participar da elaboração da proposta pedagógica da sua unidade escolar, né? Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Gente, é importante, a VUNESP já até perguntou sobre isso. Tem um plano de trabalho que você tem que fazer, certo? E você tem que seguir a proposta pedagógica do teu estabelecimento de ensino. Não pode você, eu quero fazer diferente. Não, porque a proposta pedagógica ela é discutida por todos, né? E depois, democraticamente, ela tem que ser seguida, né? As pessoas vão lá, opinam e se constrói uma proposta e todo mundo tem que seguir. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Então você tem que zelar, né? Garantir ali que os alunos aprendam, zelar por isso. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Veja, é uma incumbência dos professores. Então você precisa estabelecer estratégias de recuperação para aqueles alunos que não atingiram aquele rendimento que você esperava, que a escola esperava. 5. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, é também uma incumbência do professor ministrar os dias letivos, né? Ter ali a participação naqueles períodos dedicados ao planejamento. Mas eu não gosto. A FUNESP até já perguntou isso numa prova de supervisão sobre um professor que não queria cumprir isso aqui, o planejamento. E veja, está no artigo 13, é uma incumbência dos docentes, tá? Então, tem que seguir. 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a sociedade. Então, qualquer atividade que a escola faça que vai ter uma articulação da escola com a família, o professor tem a incumbência, sim, de colaborar. Então, muitas vezes, quando vai ter algum evento, o professor fala, isso não é minha obrigação. Olha aqui, ó, atividades de articulação da escola com a família e a comunidade é incumbência do docente, sim. E está no item 6, tá?
Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática, que a VUNESP adora de paixão, gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Veja, eu sempre enfatizo, gente, princípio costuma cair em prova. Então aqui vai falar de princípio, ser atento na hora que você for estudar, uma coisa para você ressaltar. O artigo 13 você tem que ter ele na ponta da língua. E o artigo 14, os princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Tem que participar, é um princípio que principalmente, né, os profissionais da educação, todos devem participar, mas os profissionais da educação são de suma importância. Segundo, participação de quem? Da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então veja, gestão democrática, está falando aqui, os profissionais da educação participarem do projeto pedagógico e também a comunidade escolar nos conselhos escolares ou equivalentes. Vamos para a questão que caiu em 2019 na cidade de Arujá, interior. Não é interior, acho que é região metropolitana. Né? Não é Guarujá, é Arujá. Tem duas cidades parecidas aí no estado de São Paulo. A gestão democrática da escola LDB, artigo 14, deve ser observada pelo supervisor de ensino, cuja atribuição, entre outras, artigo 9, Lei 2408/2012, é orientar as unidades da Secretaria de Educação. Nesse sentido, o supervisor deve verificar se a escola atendeu ao regimento comum das unidades escolares municipais de Arujá, constituído corretamente as instituições auxiliares, né? Instituições auxiliares ou instituição auxiliar da gestão escolar. Qual que é essa instituição ou essas instituições auxiliar ou auxiliares da gestão escolar? A. É o Conselho Tutelar. B. É o Conselho de Segurança Comunitária. C. É o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, CONDECA. D. É o Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres, APM. E. É a Organização da Sociedade Civil, OSC, né? Que é a Organização da Sociedade Civil, e Institutos Sem Fins Lucrativos. Gente, vamos pensar aqui. Isso aqui também, mesmo que você não tivesse lido a lei. Conselho Tutelar, gente, é uma instituição que é constituída, né, pela escola, o Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar é eleito, né? É eleito de 4 em 4 anos, tem eleição, tem os candidatos. Né? Então, tem nada a ver com constituição da escola. A escola não monta conselho tutelar. B. Conselho de Segurança Comunitária, gente. A escola vai montar um conselho de segurança comunitária? Não, né? A escola, a unidade escolar, vai montar um conselho estadual de defesa da criança e do adolescente, do estado, CONDECA? Não, né? Agora, o que a escola monta? Conselho de escola é a escola que monta, né? Você faz a eleição, escolhe os pais, né? Os pais candidatam, e a Associação de Pais e Mestres, a famosa APM, também é escola. Então, sem dúvida, é uma organização da sociedade civil, nada a ver, certo? E institutos sem fins lucrativos. E aqui, sem dúvida, você marcaria D, porque a D sim traz instituições auxiliares da gestão escolar que estão dentro da questão da gestão democrática, que é o Conselho de Escola e a APM. Letra D de dado. E aqui é fácil. Isso aqui estava fácil. Gabarito D. São duas instituições importantes dentro da gestão democrática. É importante se lembrar disso, porque já caiu questão também falando sobre isso. Uma outra são o Grêmio, né, que representa os estudantes, Grêmio Estudantil. Então, atenção. Olha que questão gigante. Cara da VUNESP, né? Ó, com incisos, tá vendo? Eu só coloquei eles juntinhos aqui para não pular de página, né? Senão fica ruim a gente ficar lendo e indo e voltando.
12. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, LDB 9394-96, ao tratar da questão da gestão da educação, determina que um dos princípios básicos que devem reger o ensino é a gestão democrática. Olha que questão que a VUNESP gosta. Posto isso, analise as alternativas abaixo. Olha aqui, ó, os incisos também que a VUNESP gosta. 1. A gestão democrática passa pela construção de mecanismos de participação da comunidade escolar, como conselho escolar, associação de pais e mestres e grêmio estudantil. Eu acho que eu falei isso, gente. Né? Falei, acabei de falar disso, olha só. A gestão democrática passa pela construção de mecanismos de participação da comunidade escolar, como conselho escolar, associação de pais e mestres e grêmio estudantil. E lembra a questão que nós acabamos de ver. Tá vendo? Por isso é importante fazer questão. Ó, não é igual, mas essa aqui já linka com a outra. E conselhos de classes, entre outros. 2. A escola, no cumprimento do seu papel e na efetivação da gestão democrática, precisa não só criar espaços de discussões que possibilitem a construção do projeto educativo por todos os segmentos da comunidade escolar, mas também consolidá-los como espaços que favoreçam a participação. Bonito, bem dentro do que a gente pensa de gestão democrática, né? A democratização da gestão escolar implica a superação dos processos centralizados de decisão. 4. A gestão democrática implica compreender a organização escolar como uma realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente. Então vamos analisar essa questão, né, gente? É uma questão boa para analisar. A primeira, bem ampla lá, fala do conselho escolar, associação de pais e mestres, grêmio, conselho de classe, entre outros, todos os mecanismos de gestão democrática. Né? Aqui ele fala no segundo sobre a efetivação da gestão e que para que isso aconteça você precisa incentivar, criar espaço para as pessoas discutirem, participarem, porque também a democracia ela é um processo educativo, né? Você tem que estimular as pessoas a participarem e criar instrumentos para que isso ocorra, certo? 3. A democratização ela implica a superação dos processos centralizados de decisão. Quanto mais eu democratizo, né, mais eu horizontalizo, né, a questão. Nossa, a palavra é difícil. Né? Eu vou fazer uma gestão horizontal ali, não uma gestão de hierarquia vertical, né, onde um manda, o outro obedece, aquelas coisas. Eu democratizo as decisões, compartilho decisões, e isso é democrático. Agora, 4. A gestão democrática implica compreender a organização escolar como uma realidade objetiva, neutra. É uma realidade neutra? É uma realidade técnica que funciona racionalmente? Vamos lá, vamos pensar. Aí ele fala, apenas a afirmativa 1 está correta, tipo clássico de questão da VUNESP, né? Apenas a 1, 2 e 4 estão corretas, a 1, 2 e 3, a 4 e a 2 e 3. Então, gente, nós vimos que está boa a 1, está boa a 2, está boa a 3. Qual que está esquisita? Né? É a 4, certo? E aí a gente já ficaria suspeita aqui, como a gente viu que a 1 está correta, a 2 está correta, aqui só tem a 1. Aí a gente viu aqui que tem a 4, que está esquisita, então a gente tiraria a B. Aqui é só a 4, e a que a gente achou mais esquisita. E a 2 e 3 a gente achou legal, mas a gente também achou legal a 1. Então, alternativa C. 1, 2 e 3, tá? Essa questão é clássica da VUNESP, é aquilo que eu falo dos incisos, e aí você tem que fazer análise naquilo que eu sempre digo, analisando o DNA da nossa lei, que é gestão democrática, né? Participação de todos. Então, muita atenção. Gabarito C, 1, 2 e 3, e aqui eu coloquei os itens para você lembrar disso, tá?
13, VUNESP, também questão clássica da VUNESP, né? Clássica demais. Conta lá, o aluno Walter, adolescente regularmente matriculado no 6º ano, a VUNESP adora colocar esses exemplos, do ensino fundamental de uma determinada escola, apresenta a quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Segundo a Lei 9394/1996, artigo 12, compete ao estabelecimento de ensino notificar esse caso e os demais casos semelhantes a quem? Conselho de pais e mestres, de comunidade, diretoria de ensino, conselho tutelar do município, juiz competente da comarca, representante do Ministério Público, pais, diretoria de ensino, representante do Ministério Público, supervisor. Calma nessa hora. Lembra do que eu falei para vocês? A pergunta é de 2013. Lembra da alteração que eu comentei lá no vídeo anterior? Lembra? Foi alterado isso aí. Já não é mais 50%, é 30% e já mudou. Essa questão hoje aqui eu só coloquei para chamar a atenção de vocês, sabe por quê? Às vezes você vai estudar com material, tem lá uma questão antiga, e aí você olha o gabarito, acha que está certo, e não tá. Olha aqui, ó. Tenho certeza que muita gente ficou aí, o professor se enganou. Atenção! A legislação nesse item sofreu uma alteração recente. Hoje, essa questão não teria nenhuma alternativa correta. O gabarito anterior seria a C, mas hoje basta notificar o conselho tutelar. A questão seria anulada. Se essa questão aparece hoje, desse jeitão aí, ela seria anulada, não tem resposta certa. Por quê? Hoje, de acordo com a alteração da lei, ó, tá vendo? Foi alterada em 2019, por isso eu estou enfatizando aqui, ó, 8. Inciso 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Isso é o que vale hoje, gente. Então, o que é muito comum, o aluno pega da internet um material, tem lá essa questão, porque as coisas vão ficando na internet, né? E aí a pessoa olha, aí sai com essa visão de que é 50%, porque ela olha o gabarito, realmente, o gabarito antes era C. Tinha que comunicar o conselho, o juiz, o Ministério Público, todo mundo. Hoje não, é só o Conselho Tutelar. E ó, como ficou a redação da lei, é essa aqui, ó, 2019. Atenção, muita atenção, para você não errar, né? Então, é isso que vale hoje. Material atualizado é tudo na vida. 14, VUNESP 2013, em uma reunião na escola, para discutir seu projeto pedagógico, percebeu-se a resistência e a falta de envolvimento de alguns professores, coisa que não acontece, gente. Isso aqui nunca acontece, isso aqui, brincadeira. Percebeu-se a resistência e a falta de envolvimento de alguns professores. Naquele momento, a diretora resolveu retomar com os docentes a importância da participação e da construção coletiva, buscando a melhoria da qualidade de ensino, bem como de suas atribuições legais, entre elas, olha aqui os incisos. A VUNESP ama, a VUNESP adora, a VUNESP gosta de incisos. 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Vamos ver, né? Ele vai perguntar aqui, ó, o correto, tá? Uma dica aqui também de prova, gente. Quando você vai fazer esse tipo de questão, você já olha aqui, ó. Já lê aqui, ó. Lê aqui embaixo. Com relações, não começa nem daqui, ó. Já vai aqui, ó. Com relação às atribuições previstas na LDB, estão corretos apenas os itens. Aí você volta para cá para ler. Mas você já vai ler na cabeça que ele quer o correto. Porque ele podia querer o incorreto. Né? Aí você já ia ler na hora que você lê a questão, você já lê com a mente procurando as incorretas. Aqui você já vai ler procurando as corretas. O que a maioria das pessoas faz? Começa a ler a questão daqui. E aí lê aqui, mas sem saber o que a questão quer. E a sua leitura já é direcionada quando você vai no correto. Então o que eu faço? Eu pego questão 14. Eu começo aqui, ó. Com relação às atribuições previstas na LDB estão corretas.
Ah, sim, ele quer a correta. Então já vou ler pensando na correta. Isso é uma estratégia que funciona, tá? 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Minha cabeça já está pensando, isso é correto? Né? Isso é correto. 2. Elaborar, cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso é correto? Tá vendo? Minha cabeça está pensando no correto. Zelar pela aprendizagem, higiene, saúde e educação dos alunos. Será que isso é correto? Eu lembro que zelar pela aprendizagem estava lá. Mas higiene, saúde, não lembro disso. Tá vendo? A sua mente agora já está vendo que isso aqui também não está muito correto. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Eu lembro disso. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Né? Então, você vai notar o que é... Opa! Fugiu a tela aqui, volta a tela. Então, aqui, você vai procurar o que está diferente, né? Porque ele quer só o correto. Então, você vai procurar as corretas. Aí você viu uma 3 aqui que você achou meio estranho. Aí você pode fazer assim, bom, como ele quer o correto, eu acho que a 3 não está correta, eu já eliminaria A, já eliminaria B, porque tem 3, já eliminaria C, porque tem 3, e já eliminaria E, porque tem 3. Ele quer as corretas, então se essa está correta, eu já eliminaria 4 alternativas, só restaria uma, que é a D. Olha como é fácil fazer esse tipo de prova, né? Tô brincando, não é fácil assim, isso aí tem que apanhar bastante para a gente descobrir, né? Mas olha aqui, ó, D de dado, olha aqui, o gabarito D, tá vendo? Participar da elaboração, elaborar, cumprir plano, zelar pela aprendizagem dos alunos, não tem nada de zelar pela higiene, saúde, né? Não tem isso, tá? É só pela aprendizagem dos alunos, de acordo com o artigo 13. É claro que o professor zela por tudo, né? Por tudo, né? O professor faz tudo hoje, mas na lei, aqui ele zela pela aprendizagem. Você está respondendo a pergunta de acordo com a lei, tá bom? Vamos lá, artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito do direito financeiro público. O que esse parágrafo quer dizer, gente? Cada vez mais busca-se dar autonomia às escolas. Então, a questão de enviar verbas para a escola, né, de dar liberdade para ações pedagógicas, para ações administrativas, financeiras, se busca muito isso, né? Então, quando vai uma verba lá para a escola gastar, isso é autonomia de gestão financeira. Só que ela tem que obedecer o quê? A questão do direito do financeiro público. É por isso que tem regras para gastar o dinheiro, tem que fazer os orçamentos, os 3 orçamentos, porque segue a questão do financiamento, do direito financeiro público, tá? Mas, né, se busca aí, ó, progressivos graus de autonomia pedagógica administrativa e de gestão financeira. Não esqueça isso, desses 3 itens, tá? Título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino, também um título importantíssimo, né? Por quê? Porque você tem que saber isso, porque é fundamental. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de... Olha só, gente, isso cai demais, cai demais. Já vi essa questão aparecer assim várias vezes, de várias formas, de vários jeitos. E a educação escolar ela se compõe de 1 e 2. 1. Educação básica. Não esqueça isso. Formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Certo? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Não pode esquecer isso. E o outro
é educação superior. Acabou. Essa é a divisão da educação escolar brasileira. São 1, 2, educação básica e educação superior. Então você não pode esquecer isso, tá? Já caiu até na prova para professor do Instituto Federal, né? Muito interessante. Capítulo 3 da educação básica, né? Então, das disposições gerais, falamos da divisão, que você viu agora há pouco, que é o inciso 1, inciso 2, o inciso 1 é educação básica, e agora nós vamos falar, inciso 2, educação superior, da educação básica. Seção 1 das disposições gerais, artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo clássico da educação, tá? E que você tem que ler ele com muita atenção, porque ele costuma aparecer também. Mas é um parágrafo tranquilo, né? Formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho em estudos posteriores, artigo 22, que fala da educação básica. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Veja que o artigo 23 ele dá uma gama de opções aí para a educação básica, né? Ela pode se organizar por série, pode se organizar por período semestral, ciclo, alternância, grupo não seriado, enfim. Ele te dá um leque de opções, desde que sempre que o interesse do processo de aprendizagem o recomendar. É por isso que tem escolas que organizam os estudos de formas diferentes, porque eles falam que isso é melhor para o processo de aprendizagem. Existem exemplos aí variados, né, de escolas que trabalham com projetos, com grupos, né, diferentes, não tem aquela sala de aula característica tradicional, com carteiras, então trabalham separados, as séries um ajuda o outro, né, é um sistema totalmente diferente, porque segundo cada concepção lá, o processo de aprendizagem recomenda e a nossa legislação dá essa liberdade através do artigo 23, parágrafo 1. A escola poderá, tá, gente? Poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, certo? Então a escola pode reclassificar, existe até os processos de reclassificação. Às vezes você pega um aluno que tem condição de estar numa turma, num ano, né, à frente, então você faz ali um processo de reclassificação, tá? Às vezes o aluno que vem de fora também, lá no exterior é uma outra sistemática, então você pode reclassificar ele de acordo com a realidade do nosso sistema educacional. Parágrafo 2. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Veja, gente, o que é isso? O calendário deve se adequar. Você tem ali, em algumas comunidades rurais, períodos de colheitas, né, ou situações climáticas não favoráveis, questões econômicas, como eu disse, corte da cana de açúcar. Então é preciso ter uma adaptação em alguns determinados locais para que não prejudique ali a questão mesmo do local, né, da economia local, ou mesmo situações climáticas, né? Vamos lá, o Amazonas tem lá aquelas cheias que, enfim, podem dificultar o acesso à escola, e tudo isso deve ser respeitado pelo calendário. Olha só,
sem com isso reduzir o número de horas letivas, tá? Sem. Não é? As provas gostam de colocar podendo com isso reduzir, né, o número de horas letivas. Não caia nessa, é sem. Não vai pensar na pandemia agora, que é totalmente fora da casinha a situação que nós estamos vivendo, tá? Mas aqui, ó, diz sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. E mesmo com a pandemia, a legislação foi mantida as horas letivas, tá? Certo? Vamos lá, 15, VUNESP, Peruíbe 2018. Esse concurso eu fiz, gente, 2018. Fiz para coordenador, passei lá em primeiro lugar, mas fiquei aqui na minha querida Santana de Parnaíba. Muitas são as concepções sobre a função social da escola. Segundo a Lei Federal 939496, a escola tem como função social formar o cidadão e, desse modo, garantir as finalidades registradas no artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe, nossa, deu até coisa aqui, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para viver em sociedade. A. B. Acessar o nível superior. C. Competir no mercado de trabalho. D. Progredir no trabalho em estudos posteriores. E E. Enfrentar as dificuldades relacionadas à vida adulta. Lembra que eu falei parágrafo clássico, né? Desenvolver educando, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para... O que você marcaria aqui? A, B, C, D ou E? Hã? Lembrou? Marca certa? Marca D. Progredir no trabalho em estudos posteriores. Gabarito D. Eu falei do parágrafo clássico. Não esqueça este parágrafo. Ele é clássico, ele cai e ele é cobrado, certo? Artigo 24, importante também. Eu só coloquei aqui os artigos importantes. Se vocês notaram, tem alguns artigos que eu não coloquei. Por que eu não coloco, gente? Tem um monte de gente que coloca todos. Porque eu coloco aquilo que cai. Porque você ganha tempo. Você deve ler a lei, lá no edital tá para ler tudo a lei. Mas eu enfatizo aquilo que eu vejo de pergunta. Pode ser que apareça alguma? Pode, às vezes o examinador acordou de mau humor, coloca lá uma questão que nunca caiu. Mas enfim, geralmente essas questões estão nesses artigos aqui que eu estou falando para vocês. Tá? 90%, 95% é desses artigos. Se cai uma de outro, é muito raro. Então, artigo 24, esse cai. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada com as seguintes regras comuns. Essa aqui cai demais, gente. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de quê? 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. 200 dias de efetivo trabalho escolar, não esqueça isso, 800 horas, carga horária mínima para o ensino fundamental, para o médio, distribuída por um mínimo de 200 dias efetivos de carga escolar, de trabalho escolar, excluído, olha gente, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. O que as bancas gostam de fazer? Colocar essa frase do jeitinho que ela tá e aqui colocar incluído. E aí aquilo que eu falo, o aluno tá tão, né, o candidato tá cansado, ele vê incluído lá e acaba achando que é isso mesmo e erra a questão. É excluído, tá? Excluído. Carga horária mínima de 800 horas e aqui você vai ver o excluído. O tempo reservado aos exames finais quando houver. É ex, gente, é ex. Lembra de ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, qualquer ex que traz alguma lembrança para você terrível, no artigo 24 você lembra do ex, é excluído, certo? Então vamos lá.
Inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita a. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Tá? Classificação em qualquer série ou etapa. Por promoção, né? Aqueles alunos que estão lá estudando normalmente, aí passa, é promovido, vai para a série, fase anterior, ou por transferência, né? Candidato de outra escola, um aluno que veio de outra escola, estava lá no 7º ano, aí mudou de escola, passou lá, vem para o 8º ano, certo? Então, tranquilo também isso aqui. C. Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita para a escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Vamos supor que você recebeu um aluno lá, e estrangeiro, hoje é muito comum você ter um refugiado, por exemplo, e aí não tem documentação, não tem diploma, você pode fazer uma avaliação dele, da experiência dele, ouvir e tal, e inscrever ele numa etapa ou série adequada, certo? Isso pode acontecer também com um brasileiro que não teve acesso a documento, não estudava, ou estudava informalmente, enfim, estava fora da escola por algum motivo, e aí você vai ver qual série, né, qual etapa ele pode entrar aí de acordo com a regulamentação do sistema de ensino, está previsto na LDB. 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Isso está previsto na nossa lei, né? Progressão parcial. Hoje é pouquíssimo usado isso. Às vezes a pessoa ia para o 7º ano, carregava a disciplina do 6º. Né? Isso hoje quase não existe mais essa progressão regular, progressão parcial, digo, né? Mas ela é admitida na nossa LDB. 4. Poderão se organizar classes ou turmas com alunos de séries distintas, veja, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras. Olha, essa pergunta também já apareceu, hein? Línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Veja que ele cita duas matérias, né? Língua estrangeira, artes, ó. Organizar em classes ou turmas com alunos de séries distintas. Essa previsão aqui na LDB é que você pode, por exemplo, organizar uma turma lá de inglês avançado, outra de intermediário, né? Então, e você pode fazer isso com outros componentes também, com artes também, tá? Está previsto na LDB. Também não é tão usado assim, muito raro na nossa realidade ter isso, mas está lá previsto na LDB. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Gente, é qualidade sobre a quantidade, tá? Não esqueça isso, porque as provas costumam inverter isso aqui, colocar o quantitativo sobre o qualitativo. E a lei, né, o item A aqui do inciso 5, ele fala prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, gente, o que ele quer dizer aqui? Não é a prova final que decide isso, você tem que analisar o período todo do aluno, o desenvolvimento dele, não é numa prova final que ele será avaliado por isso. Está previsto na LDB, no inciso 5, item A. B. Possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar. Sim, o aluno ficou muito defasado, repetiu aquela coisa, abandonou. Então, você pode promover aí a aceleração
para esse aluno, para ele recuperar esse atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Sim, você detectar ali que o aluno pode avançar, está previsto isso na nossa LDB. E aproveitamento de estudos concluídos com êxito, que é o mais comum de acontecer, certo? E aqui, E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos. Ó, veja, recuperação paralela, né? De preferência, não é obrigatória, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, cada instituição de ensino vai, no seu regimento, disciplinar essa questão da recuperação, né? E muitos optam realmente por essa recuperação paralela. Inciso 6, o controle de frequência fica a cargo da escola, certo? É a escola que deve controlar a frequência do aluno, até porque depois ela também vai responder se o aluno não está frequentando. A frequência não tem mais esses acentos aqui, né? Acabou. Na nova língua portuguesa, tiraram isso aqui, novo acordo ortográfico, certo? Conforme disposto no seu, é que a lei é antiga, né? Conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência, olha lá de novo aqui, mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Isso cai demais também, gente. Então, assim, controle de frequência da escola. E qual é a frequência mínima? 75% do total de horas para aprovação, certo? Para aprovação, o aluno tem que frequentar 75% do total de horas. Entendido, né, gente? Ninguém vai errar isso. 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, a instituição de ensino que expede histórico escolar, declaração de conclusão de série, diploma, certificado de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. Cada unidade escolar é que faz a expedição desses documentos tão importantes. Parágrafo 1. A carga horária mínima anual de que trata o inciso do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Essa é uma questão que diz respeito ao ensino médio. Como o município de Sorocaba, no caso aqui, que é o nosso foco nesse momento, não atua no ensino médio lá, né, ainda é do Estado, então, gente, não é muito difícil cair uma questão dessa aqui, tá? Numa prova. Santana de Parnaíba não, por exemplo, Santana de Parnaíba já o ensino médio é do município, que é uma cidade aqui da região da Grande São Paulo. Mas aqui no caso Sorocaba eu acho pouquíssimo provável, nos concursos em geral aí nos municípios é muito pouco provável que caia uma questão dessa, só se for muita maldade da banca, mas não acredito, tá? Parágrafo 2, os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos, o famoso EJA, né, jovens e adultos, e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4, que nós já vimos em outro vídeo, tá? Vamos lá, 16, dando sequência aqui, ó, já estamos em 16 questões sobre LDB, e que beleza. Consta na LDB, artigo 24, que a verificação do rendimento escolar na educação básica, níveis fundamental e médio, observará o seguinte critério. Vamos lá. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados ao longo do período. B. Obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela e contínua para todos os alunos ao longo do período letivo. C.
possibilidade de avanço nas séries subsequentes através de cursos oferecidos paralelamente pelas escolas profissionalizantes. D. Aproveitamento de estudos desde o primeiro ano do ensino fundamental, com exceção dos alunos que se enquadram na condição de alunos especiais. E. Possibilidade de aceleração de estudos através da progressão automática para alunos com atraso escolar. E aí, gente? De acordo com o artigo 24, lembre-se disso. Qual que você responderia? Essa eu vou deixar para vocês aí. Pensa tudo que a gente falou, tudo que vocês viram até agora. Qual que você marcaria? A, B, C, D ou E? Vamos lá. Tempo. Responde aí com calma. Respondeu? Vamos ver o resultado? O que você achou, gente? Você leu direitinho aqui as questões, né? Analisou. Veja, acabamos de falar do artigo 24. Aqui tem um monte de alternativa que fala coisa que nós nem lemos aqui. Então, tem coisas que falam parecida, mas eles incluíram umas palavritas aí, né? No meio para tentar te enganar. O que você responderia? Você marcaria alternativa A. Né? Embora, gente, olha só, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. É o item 5, o inciso 5, o item A. Mas olha que curioso, gente, quando essa questão caiu, veja só, quando você estuda muito, né, você também fica... Eu li isso aqui, aí eu falei, bom, só pode ser A, né, porque aqui tinha para todos os alunos, e não é, né, uma obrigatoriedade de recuperação de paralela para todos os alunos, não, é com os alunos de baixo rendimento. Aí aqui fala de escola profissionalizante, que não tem nada a ver, aproveitamento de estudo aqui que exclui aqui os alunos de especiais, também a nossa lei não faz isso, né? Possibilidade de aceleração através de progressão automática, não falou nada disso, o artigo 24. Eu falei, só pode ser A. Só que olha o detalhe, eles omitiram o final, né? Ó, dos resultados do período sobre de eventuais provas finais. A alternativa não traz, né? Olha, parou no meio aqui. Então, né, se alguém marcou errado, poderia ali entrar com recurso. Não ganharia, tá? Porque a VUNESP falaria, ó, todas as outras estão erradas, só essa tá certa. Mas eles omitiram aqui, né? Foi um deslize da banca, que é muito boa, mas deu um deslizinho, porque não custava colocar o trecho inteiro para não gerar dúvidas, certo? Vamos, artigo 25, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais de seu estabelecimento. Então, veja, aqui ele joga isso no ar, né? Objetivo permanente das autoridades alcançar a relação adequada entre número de alunos e professor. E aí ficou muito aberto, né? Então, cada sistema regula. Pode ter sistema que acha que 35 alunos numa sala seja adequado, outro achar que 30, outro achar que 25, enfim. Ficou, né, ao critério da autoridade responsável estabelecer essa relação, embora existam alguns critérios aí colocados, né, mas ficou mais solto esse artigo 25. Parágrafo único, cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros, né? Então foram criados parâmetros para atendimento do disposto desse artigo. Só que os parâmetros podem variar de acordo com cada realidade. Artigo 26, os currículos da educação infantil, atenção, quem vai prestar educação infantil, né, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum. Base nacional comum. BNCC também está no concurso. Mas a LDB, ela já previa. Quando a LDB foi feita, ainda não tinha, né, a BNCC. BNCC vem bem depois. Mas ela já previa que a BNCC foi discutida aí muito tempo, tá?
e finalmente saiu, né, a ser complementado em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Veja, isso foi feito em 2013. Né, os currículos eles têm que ter uma base nacional comum, e isso é lógico, porque o Brasil é um país e não dá para um aluno que vem lá do Acre e muda para São Paulo e ser totalmente diferente o ensino. Né? Ele está lá fazendo o ensino fundamental, sai do Acre para São Paulo, chega aqui é tudo diferente. Não, tem que ter uma base nacional comum e, claro, aí cada local pode colocar ali uma base diversificada para atender as realidades, tá bom? Então, artigo 26 prevê isso. Parágrafo 1. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, guardem isso, gente. Veja, língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, realidade social e política, e especialmente do Brasil, tá? Que está falando de currículo, né? Parágrafo 2. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Professores que vão prestar aí, eu não lembro, acho que tem fundidores de arte, atenção, fundidores de arte, esse é um parágrafo importante, é obrigatório, componente curricular obrigatório, tá? Tudo bem, gente? 3, parágrafo 3. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Aí tem aqui, sendo sua prática facultativa ao aluno, então professor de educação física, professora de educação física e vai prestar o concurso, tem que olhar muito bem esse parágrafo 3 aqui, porque ele estabelece o quê? O que mais cai nas provas. A pergunta fala assim, quando o aluno é obrigatório, mas tem a parte facultativa. Aos alunos que, 1, 2, 3 aqui, né, incisos, que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, o aluno que cumpre uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ele não precisa fazer a aula de educação física, ela é facultativa para ele. 2, maior de 30 anos de idade, também é facultativa. 3, estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física, também é facultativa, certo? E o 4, amparado pelo decreto-lei de outubro, tá? Essa parte foi vetada, né? Depois eu posso comentar isso aqui com vocês, mas raramente cai, nunca vi perguntas sobre isso. E 6, que tenha prole, né? Que tenha filhos. Então, nesses casos, a educação física é facultativa. E você tem que estar atento a isso aqui, tá? Porque isso aqui é que mais pergunta na prova de professor de educação física, também cai às vezes para diretor, supervisor, porque aí tem que saber também, né? Vice-diretor. Parágrafo 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Outro parágrafo aqui só tem campeão de pergunta, né? Parágrafo 4 também aparece muito. Então, é um parágrafo que você deve guardar na sua lembrança aí, tá? Gente, então depois vamos fazer essa questão e aí a gente dá uma parada para o vídeo, já está bastante extenso. VUNESP, a Lei Federal 10.639/2003 altera a Lei Federal 9394 de 20 de dezembro, estabelece as diretrizes da base da educação nacional, incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, prevendo que eles adoram essa pergunta também, cai demais na VUNESP. A. Apenas os estabelecimentos de ensino fundamental da rede pública tornam-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. B. O conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos indígenas do Brasil,
a cultura europeia e sua influência na formação da sociedade nacional. C. As disciplinas de História e Geografia resgatarão a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, justificando o alto índice de discriminação no Brasil. D. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras. E E. O calendário escolar incluirá o dia 20 de abril como Dia da Consciência Negra, comemorando a relação entre as diferentes etnias no Brasil. Gente, isso aí aqui você não pode marcar de jeito nenhum, né? Se você marcar aqui dia 20, é o Dia Nacional da Consciência Negra, olha, aí você tá com problema sério, aí o negócio tá pegando pra você, né? Aí você tá... Gente, essa pergunta aqui apareceu, certo? Tirando aí que é totalmente fora da casinha, né? A gente já identifica aqui que não tem condição, porque não é dia 20. Mas qual você responderia? Que eu só vou perguntar para vocês da A para D. Aí eu já escolhi por vontade própria aqui. O que você responderia nessa? Né? Essa eu coloquei porque ela é uma questão que aparece bastante, embora eu já não tenha comentado ainda. Aqui o gabarito seria D, gente. E por quê? Né? Então eu quero reforçar isso aqui com vocês, cai demais. Quando se criou a Lei Federal 10.639, que institui a obrigatória da temática da história e cultura afro-brasileira, é exatamente isso aqui, ó. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados em todo o currículo escolar, em todo. Não é só na rede pública, não, é em todo o currículo escolar, tá? Em especial nas áreas de educação artística, é importante você lembrar isso, de literatura e história brasileira. Em especial, a Lei 10.639 coloca, em especial nessas 3 áreas aqui, educação artística, literatura e história brasileira. Então, guarda essa questão com carinho, porque ela aparece demais, às vezes ela vem de um jeito, vem de outro, mas eu vejo volta e meia aparecendo nas provas aí. Prova para historiador também, né? Professor de história, desculpa. Né? Aparece bastante geografia, diretor também aparece muito, tá? Então, atenção, gente, muita atenção. Gente, vamos parando por aqui, certo? Fomos bastante hoje, fizemos muita coisa, que é um tema importantíssimo para vocês. Então, continue estudando firme aí para os concursos. Se você tiver uma rotina boa estabelecida, você vai conseguir sua tão sonhada vaga aí no concurso público. Obrigado, gente, e até um próximo vídeo.